Reverendas irmãs, caros fiéis, então nessa liturgia tão bela que é a da Páscoa, é como se a gente vem à missa e nós já tínhamos saudade, não é? Dos belos cantos, dos paramentos, das flores, do altar bem ornado, porque afinal de contas a Quaresma, para poder nos motivar aos exercícios próprios do tempo, vai nos tirando isso para nos ajudar e para nos mover à penitência. Então, aos poucos, nós acompanhamos durante 40 dias as cores brancas e douradas sendo retiradas da liturgia, as flores, o órgão, enfim. E assim, nos dedicamos mais ao jejum, à penitência e assim por diante. E hoje, aqui, tudo diferente, não é? Tudo está muito alegre, e é óbvio, porque celebramos a vida, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vitória sobre a morte. E eis a questão: se um homem vence a morte, o que ele pode temer? Mais nada. E o interessante é que é isso que nosso Senhor vem nos dar. Essa certeza de que agora, participando com Ele desta vitória, nós já não temos motivo para temer mais nada. Porém, temos que entender bem o que é participar dessa vitória de nosso Senhor, porque a dele nós bem conhecemos, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que morreu, permaneceu no sepulcro e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, vencendo assim a morte. Eu vi um comentário esses dias de um leigo, inclusive, foi meu professor, mas muito preciso, sobre essa transição a qual nós passamos da Quaresma para a Páscoa. Ele diz, esse leigo, não é? Foi meu professor, ele disse o seguinte: olha, a gente se dedica muito bem à Quaresma, né? Temos que nos dedicar para nos purificarmos, para conseguirmos vencer os pecados e assim por diante. E a Sexta-feira Santa é como que o ápice de todos os nossos exercícios quaresmais. É a conclusão de tudo aquilo. É a dor das dores. Porém, o católico, ele não foi feito para viver numa permanente Sexta-feira Santa, num permanente luto, num permanente lamentar dos seus pecados, num permanente bater no peito, numa permanente dor. Não, a vida do católico consiste exatamente no que nós estamos passando nesses dias. Essa dor da Semana Santa, que tem o seu ápice na sexta-feira, o seu silêncio do sábado santo, mas o romper desse silêncio com glória, com aleluia da ressurreição. Então, o católico, ele não é aquele que ama a dor por amar a dor simplesmente. Ele ama a cruz porque simplesmente é um apaixonado pela cruz e não vê mais nada. O interessante do comentário desse leigo é que ele disse: olha, o católico, ele olha para a cruz e o seu olhar não para só nas dores, ele vê além. Então o católico é aquele que olha através da cruz. Então tudo que ele vê no mundo, ele vê sob o reflexo da cruz. E então ele começa a enxergar o sentido nas suas dores. Porque senão nós podemos cair naquele truque, não é? Olha, ame a sua dor, ame sofrer, mas o sofrimento, a dor, nos leva a algo, assim como a cruz de nosso Senhor o levou à ressurreição. Então nós temos que estar prontos a olhar para a cruz e ter como que um olhar transpassado, enxergar através da cruz, como se essa cruz brilhasse e iluminasse as coisas para nós. E assim,
dando sentido à nossa penitência, à nossa dor, nós na Páscoa podemos nos alegrar e agora poder pensar e confiar em nosso Senhor, que os nossos exercícios quaresmais nos purificaram de algumas manias, de alguns pecados, de algumas más inclinações. Certamente, agora nós temos forças para, junto com nosso Senhor, dizer, não é? Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza e não voltarei jamais para aquele pecado. E é nessa vontade de não voltar mais ao pecado, porque passamos por tudo isso, pelos exercícios quaresmais e pela morte, e agora como que nos deliciamos com essa ressurreição, é por esse motivo que podemos confiar e olhar para trás agora e não sentirmos mais saudade do que deixamos. E é por isso que hoje, na missa da Páscoa, nós lemos esse trecho da Epístola de São Paulo aos Coríntios, dizendo que nós temos que, como que nos purificarmos do velho fermento, ou seja, aquilo nós já deixamos para trás, ficou na Quaresma. Não vamos permanecer agora na Páscoa com saudade de aquilo que abandonamos, com saudade desse fermento. E diz São Paulo então: purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma massa nova. São Paulo, ele tira isso do contexto da noite pascal, da noite da Páscoa dos judeus, como nós bem ouvimos nas leituras agora no Tríduo Santo, do Êxodo, quando o povo de Israel então sai da escravidão do Egito para atravessar o Mar Vermelho e agora caminhar para a Terra Santa. São Paulo então pega esta figura do Êxodo para aplicar como conselho para nós. Porque o que aconteceu no Êxodo, nós escutamos esses dias, não é? Deus, para libertar o seu povo do Egito, enviou aquelas pragas, as 10 pragas, e o faraó não libertou o povo. O povo permaneceu na escravidão, como símbolo da morte. Aquela escravidão matava o povo, oprimia todos eles. E então, naquela belíssima noite preparada para retirar o povo do Egito, nós lembramos, não é, como Deus mandou preparar o cordeiro, para após comer o cordeiro, depois de não ter sobrado nada, colocar o pé em marcha, seguir viagem, porque eles tinham que atravessar depressa o Mar Vermelho, porque os egípcios viriam após eles para matá-los. E então eles seguem à risca, preparam o cordeiro e comem o cordeiro como Deus mandou, com sandálias nos pés, lembram? Com os rins cingidos, com sandálias nos pés e com cajado na mão. Ou seja, como quem vai comer e sair imediatamente, às pressas. Não dá nem tempo de colocar uma roupa melhor. Então já coma com a roupa que vai sair. Pronto. Não dá para buscar mais nada. Então já coma preparado. E essa foi a passagem, a Páscoa do povo hebreu. E após comer o cordeiro então, com os rins cingidos, sandálias nos pés e báculo na mão, puseram-se em marcha, atravessaram as águas do Mar Vermelho e agora estavam livres após atravessar essas águas. Porque quando os egípcios correram para matar o povo, Deus fez essas águas fecharem e matou todos os egípcios. E agora o povo podia festejar, porque aquilo que era morte se transformou em vida após passar o Mar Vermelho. E esse povo então não podia levar consigo pães fermentados, porque a viagem é longa
não sabem quanto tempo vão demorar até chegar à terra prometida, estão em fuga. Então nós sabemos muito bem o que um fermento faz na massa, não é? O fermento, ele leveda a massa, e aquela massa ela incha, ela cresce. Só que ela não cresce eternamente. Chega um ponto que ela para de crescer, e aí começa a como que murchar, diminuir e apodrece. E aí já não serve para mais nada. Agora a massa sem fermento dá para carregar bastante tempo. A massa sem fermento, ela não corre esse risco de inchar e depois apodrecer. Esses são os ázimos, os pães sem fermento. Então dá para carregar durante muito tempo para viagem longa. Quem vai para uma longa viagem não pode então levar massa fermentada, mas ázimos, massa sem fermento. A viagem é longa e o alimento precisa dar para toda essa viagem. Então São Paulo então tira desse contexto da fuga do Egito a figura para nos aconselhar, porque vejam, o pecado faz exatamente isso conosco. Um trechinho antes, inclusive, disso que nós escutamos, São Paulo diz, né? Por que vocês se vangloriam com o pecado? Ou seja, o homem pecador, ele tem o prazer de pecar e se vangloriar de estar pecando. Ele conta para os outros, tirando vantagem. É como exemplo, ele diz, olha, eu roubei uma pessoa, isso é fantástico, eu sou corajoso porque eu roubei. E o outro fala, você não é corajoso, corajoso sou eu porque eu roubei duas. E o outro fala, você vai ver amanhã, eu vou roubar mais. E assim, por todos os pecados que nós possamos imaginar, cada um pode pensar, não é, na vanglória que ouve e que muitas vezes fala sobre o pecado. Então o pecado incha, ele infla o pecador, ele se acha o maior mesmo por estar pecando. Isso é ilusão, porque assim como aquela massa que contém fermento, uma hora vem a frustração, porque ele vê que o pecado não é capaz de satisfazer a sua vida, e aí a frustração, a depressão faz com que esse pecador agora que estava inflado comece a murchar, e o pecado para ele perde a graça e a vida também. E aí ele se encontra num estado de putrefação, não tem mais ânimo. Caríssimos, o mundo atual, tão afogado no pecado, é o mesmo mundo que nós vemos tão afogado na depressão. Porque é isso que o pecado faz. Com o tempo, o pecador vê que isso já não vale a pena. Então São Paulo nos alerta, nós cristãos não devemos, portanto, carregar esse velho fermento que nos inflava, esse velho fermento que inchava as nossas almas e nos fazia vangloriar. Isso nós deixamos para trás nos nossos exercícios quaresmais. Agora, nós já passamos da escravidão para a vida, da morte à ressurreição. E essas águas as quais passamos é justamente as águas do nosso batismo. Todos nós somos batizados, somos cristãos. Então por que, se o povo de Deus passou pelo mar vermelho, daquela situação de morte para a vida, carregando consigo pães ázimos, por que a gente não faz o mesmo? Somos batizados, portanto, façamos valer as águas do nosso batismo. Deixemos para trás esse fermento e tragamos conosco um alimento puro. Sejamos puros, sejamos massa, sem o velho fermento. Esse velho fermento deixamos para trás, expurgamos esse fermento com os nossos exercícios quaresmais. E agora então, que nos alegramos com o nosso Senhor, que ressuscitou e nos chama a essa alegria da sua ressurreição, sabendo que somos como que ázimos de São Paulo, ou seja, puros, sem o velho fermento, confessamos, e agora falta algo ainda. Temos que ter essa certeza, somos batizados, confessamos
e comungamos do corpo e do sangue de nosso Senhor. Nosso Senhor está presente com seu corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada, tão glorioso como está no céu. O Cordeiro de Deus é este que nos acompanha nesta longa viagem agora, a qual não trazemos esse velho fermento. E esse Cordeiro, caríssimos, tem que ser consumido também do mesmo modo como o povo hebreu consumiu aquele Cordeiro pascal, que era apenas figura de nosso Senhor e da Eucaristia. E nós vamos pensar então, como vivermos assim? Caríssimos, ao nos prepararmos para a Santa Comunhão, olhando agora para a ressurreição de nosso Senhor, para a vida, como quem vai sair da morte e passar para a vida agora, vai sair da escravidão para a liberdade, nós temos que tomar a Eucaristia também com os rins cingidos, com sandálias nos pés e com cajado na mão. Porque ao tomarmos a Eucaristia, nós temos que correr, sair imediatamente, porque a viagem é longa. E aí vão pensar agora, mas padre, quer dizer para eu comungar e já sair antes do final da missa, então? Corro? Não. Nós recebemos a comunhão como quem de fato está em viagem. A vida eterna nos espera, é o céu que nos espera. Portanto, nós não podemos tomar a Eucaristia e ficar de bobeira. Assim como o povo hebreu teve que comer o Cordeiro Pascal e não deu tempo de conversar com mais ninguém, sair, porque os egípcios vinham atrás deles. Nós, caríssimos, devemos comungar e colocar o nosso coração em marcha para a vida eterna. A viagem é longa, mas precisamos sair imediatamente, sem conversa, sem dialogar com o mundo e com o demônio, porque se eles nos distraírem, assim como o povo hebreu, se tivesse se distraído, teria sido pego pelo Egito, se o mundo e o demônio nos distraem, o pecado nos alcança novamente. Então lembremos das palavras de São Paulo para essa missa da Páscoa. Expurgar o velho fermento e ser essa massa pura, ázimo. Tomar da Santa Eucaristia o verdadeiro Cordeiro Pascal como viajantes, porque não pertencemos a esta terra, não pertencemos a este mundo, assim como o povo hebreu não pertencia ao Egito. Tenhamos fé, peçamos a Nossa Senhora que nos guie nessa longa viagem, e certamente a nossa vida será uma permanente alegria, apesar de estarmos em viagem, de estarmos em marcha. Mas carregaremos nessa marcha, nessa viagem, as palavras do Evangelho que hoje alegraram o nosso coração, dessas santas mulheres que foram procurar nosso Senhor no túmulo e não o encontraram, porque Ele ressuscitou. Então, quando estivermos acabrunhados pelo peso do pecado, lembremos disso. Nosso Senhor ressuscitou, nosso Senhor venceu a morte, portanto, Ele é forte, Ele é todo-poderoso, e eu participo desta herança, porque expurguei o velho fermento, e agora vivo como essa massa pura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.